Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. Você está no For You See Podcast. Aqui nessa série a gente está dividindo com você. A gente está numa conversa, né? Provavelmente você esteja, sei lá, pensando em morar a bordo, esteja considerando essa hipótese. E você está num lugar legal para a gente conversar algumas coisinhas que a gente também foi morar a bordo, né? A gente também foi morar no mar. A gente mora num barco. E algumas coisas a gente chegou lá no mar, a gente meio que descobriu lá, porque ninguém chegou e falou pra gente, ninguém, toma cuidado com tal situação, tal coisa acontece, tal assunto é assim. Apesar da gente ter ido buscar essa informação, apesar da gente ter feito de tudo para cercar todos os campos, algumas coisas a gente só foi descobrir mesmo morando lá. E essa série eu tô trazendo esses episódios assim meio que fora do gráfico, pelo menos para o nosso contexto. Apesar da gente ter feito a raiz, ter tirado o mestre, apesar da gente ter procurado conversar com gente muito experiente, algumas coisas assim, ninguém tinha falado aquilo, sabe? Ninguém tinha trazido aquela questão ali e a gente ficou meio que, isso acontece também? E eu estou dividindo com você essa história, tá? A gente tem um grupo fechado, só para quem tiver interesse nesses assuntos. Claro que a gente não vai esgotar tudo, né? A gente pode continuar a nossa conversa lá no grupo. E o link do grupo está na descrição, tá bom? Que mais? No dia de hoje, qual vai ser o tema de hoje? O que você separou? Eu separei o seguinte: o preço do óleo do motor. Hã? Como assim? Olha, esse negócio eu caí para trás quando eu me deparei com essa situação. E nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito desse negócio, dessa coisa. Até hoje, sabe? Hoje, no dia de hoje que eu tô gravando aqui, não lembro de ninguém falar sobre isso, né? Que é o seguinte: o nosso barco era uma escuna. Eu falo era no passado, né? De vez em quando eu falo era, porque a gente tá no momento trocando de barco. Eu tô aqui na casa da vovó, escolhi um cantinho aqui pra gente. A gente tá em terra, né? Na casa da vovó, gravando, pra gente conversar e bater um papo sobre essas questões. Enquanto o nosso novo barco chega, né? Enquanto a gente espera poder voltar pro mar o quanto antes, tá? Mas nós moramos no mar, tá? Bom, quando a gente foi, a gente comprou o quê? O nosso primeiro barco foi uma escuna, era um barco de madeira, um barco artesanal, feito em Cajaíba, lá na Bahia, que é um lugar cheio de estaleiros, que sabe, super famoso só em fazer escuna, é a especialidade deles. Eles têm vários barcos legais lá, enfim, nosso barco veio de lá, né? E ele veio com um motor de centro, né, um motor MWM, um motor assim que é bem comum em caminhão, por exemplo, mas era um motor náutico, né? Ele tinha algumas coisinhas diferentes ali, mas, bom, enfim, era um motor de centro. Fora o motor, tem uma parte que é comprada separadamente, que eu não sabia que existia isso, que chama reversor, ou às vezes eles chamam caixa reversora, enfim, é um reversor e ainda que sabe o que essa parte faz? Porque o motor do barco mesmo, ele gira só para um lado. Ele gira mais rápido ou mais devagar, mas ele gira só para um lado. E esse negócio chamado reversor, dependendo do ajuste que você faz nele, ele faz com que o eixo do hélice gire para o lado contrário do eixo do motor ou gire para o mesmo lado do eixo do motor. É assim que o barco faz ré. É o reversor, meio que umas engrenagens lá, como se fosse a marcha do carro, sabe? Mas não tem quinta, quarta, não tem nada disso. É só para frente, para trás ou neutro, né? Beleza, daí tudo bem, eu nem sabia que isso existia, né? Não é todo barco que tem um reversor, às vezes o barco tem só vai para frente e ele lida de outra forma com isso. O nosso podia dar ré, tá bom? Que mais? Até aí meio que normal, né? Mas o que foi bem diferente, que eu falei, né? O preço do óleo do motor, que é o seguinte: eu estava acostumado com trocar óleo de carro, né? A gente tinha um automóvel, a gente vendeu para comprar o barco, né? Uma das coisas que a gente vendeu foi o automóvel. Mas assim, a nossa experiência era com o automóvel, era com o carro, né? E
E na época, assim, eu ia no posto, pedia para trocar o óleo, eu ia num lugar especializado em trocar óleo, o cara, sei lá, em meia hora trocava, eu tirava, eu pagava um galãozinho ou dois lá do óleo. Eu pagava um valor, eu estava acostumado com esse valor de troca de óleo. Ok. Aí no barco, como é que funciona? Tem isso de trocar óleo? Tem isso também. Mas a primeira diferença é que é um galão de 20 litros. Sabe aquele galãozinho do carro? Não tem nada a ver com aquilo. É um monstrengo, é um galão gigantesco. Eu olhei aquilo, nossa, esse é o óleo do barco? Óleo do motor? Era um galão de 20 litros. Ok. E o reversor também tem um óleo à parte. Então tinha que ter... o motor consumia um galão inteiro e o reversor não chegava a consumir um galão inteiro, mas eu precisava comprar um segundo galão para o reversor. Beleza. Até aí, né? Tá, quanto custa? Aí o mecânico falou, vai comprar o óleo tal, me deu o nome. Quando eu chego lá, eu falei, mas quanto é esse óleo? Quanto é esse galão? Olha, se eu pagasse, sei lá. Deixa eu fazer uma conta aqui para você entender. Eu não posso falar números porque esse episódio pode ficar muito tempo no ar e aí a gente não tem ideia. Mas imagine o quanto você quanto você paga para trocar o óleo do seu carro. Um galão daquele do barco, do motor, era mais ou menos 10 vezes o valor que você paga para o seu carro. Tá bom? Mais ou menos, um pouquinho menos, mas vamos arredondar aí, mais ou menos algo em torno de 10 vezes o valor que você paga. Você já pensou nisso? Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, que negócio é esse? Que facada! E eu não podia comprar só um galão, tinha que comprar dois por vez. E eu olhei assim, e aí? Que roubada é essa, né? Não, eu não pensei que roubada, porque a gente queria estar no mar. Mas olha, foi surpreendente. Ninguém tinha falado que trocar o óleo do motor é uma facada. Isso é muito mais caro do que trocar o óleo do carro, né? E aí eu perguntei para o mecânico, olha, quando é que a gente vai ter que comprar esse óleo de novo? Olha, ele falou, legal, a cada 6 meses. Eu falei, o quê? A cada 6 meses? Eu tenho que... Uau, é pesado isso aí. É pesado. No nosso contexto era pesado, tá? Eu não sei se é pesado no seu, mas imagine você despender de um valor, assim, a cada 6 meses, 10 vezes o valor da troca de óleo de um carro. Na realidade, são 20 vezes o valor, porque eu tinha um óleo do motor e o óleo do reversor, né? Então, aí o que eu fiz? Eu falei, bom, quer saber? Aí a gente já comprou 3 galões de uma vez. Porque eu falei, olha, eu não posso esperar ficar apertado lá na frente, ficar sem ter como comprar o óleo do motor. Eu falei, quer saber? Aí a gente acabou comprando o óleo para aquela vez que a gente chegou, comprou o barco, fez uma revisão geral ali, uma revisão no motor, trocou o óleo ali e eu já comprei um tanto para a próxima troca, né? Porque eu falei, 6 meses tá logo aqui. Já é daqui a pouco. É daqui a pouco. Depois disso, aí a gente vê o que faz. Então, eu me surpreendi, né? Essa coisa do preço do óleo do motor, eu me surpreendi. Era um negócio muito fora da curva. Não é igual o motor de carro. Não é igual, né? Mas será que todo barco, todo motor vai ser assim? Não sei. Honestamente, eu não sei. Não sou especialista em motor. Eu acho que quem é especialista de motor é o pessoal de lancha. Entre lá no canal do Paulo Amato, lá, conversa com a galera. Eles são realmente especialistas. Eu converso com mecânicos de náutica, de barco, se o seu motor de centro. Conversa com quem trabalha com isso, né? Que eu acho que você vai ter uma ideia melhor, né? Mas a gente teve essa questão com o motor e uma outra coisa também que ninguém nunca falou pra gente, ligada a essa coisa dos valores do preço, é o combustível do barco, ele não é contado igual. Não é igual carro, né? Como é que a gente compra o carro? Você compra um carro lá, quantos quilômetros ele faz por litro? Veja, quantos quilômetros, você tem uma unidade de medida,
né? Quanto na estrada, né? Quantos quilômetros o carro consegue percorrer com um único litro de óleo ou de combustível. Tá, esse é o jeito que eu estava acostumado a pensar. Mas no mar não é assim. No mar é assim, quantos litros, veja, já é no plural, quantos litros o barco faz em 1 hora de funcionamento. O motor funcionando durante 1 hora, né? Quantos litros ele faz? E eu falei, até isso entrar na minha cabeça, né? Aí eu falei, como assim quantos litros? Não é quilômetros por hora? Não é, quantos quilômetros por litro, né? Porque é igual carro. Eu tinha na cabeça coisa de carro, né? Aí, uma vez eu conversando com um moço que tinha uma lanchinha lá, eu acho que ele falou algo em torno de, sei lá, 20 litros por hora, né? Aí eu falei, eu não tinha noção que era isso. É igual carro? É a mesma coisa que um carro? Isso é econômico? Isso não é? Aí eu fiquei pensando, 20 litros por hora? Falei, peraí, ele vai fazer um passeio. Ele passa 1 hora navegando, chega no lugar. 20 litros. Ele passa mais 1 hora navegando de volta. Mais 20 litros. 40 litros para ir voltar num lugarzinho pertinho de 1 hora. 40 litros era quase o tanque cheio do meu carro. Eu falei, peraí, ele gasta um tanque de um carro só para ir e voltar? Quer dizer, um negocinho de 2 horinhas? Opa, um negócio assim começou. Eita! A coisa aqui é forte. O consumo. Na hora que eu comecei a ter um pouco de ideia do consumo dos motores náuticos, eu também tomei um susto. Então você que está pensando em morar a bordo, claro que o motor de uma lancha, que anda a velocidades muito maiores, que empurra um barco muito grande, é evidente que eles consomem mais. Há motores de lanchas que consomem mais de 100 litros por hora. Você sabe o que é chegar no posto? Moço, enche o tanque. Aí ele vai pôr 400, 500 litros. No seu carro você põe 40, 50, não é? É só 10 vezes mais do que você põe no carro, né? E o preço que o combustível tá hoje, olha, não é para qualquer um não, assim, não dá para fazer passeio todo dia, toda hora, enfim, nessa pegada, né? Então, assim, considere isso, né? Você ter um motor econômico talvez faça muita diferença na sua vida, né? Há motores que faz 2, 3, 4, 5 litros, né? É um outro patamar, 5 litros por hora. Mesmo assim, é bastante, né? Imagine no seu carro, você andando 1 hora e gastou 5 litros, né? Não é brincadeira, não é brincadeira. No mar, os motores eles têm esse jeito diferente e o consumo deles é diferente. E outra coisa é assim, será que vale a pena você andar em velocidade alta na sua embarcação? Porque o consumo vai ser maior. Se você tiver consciência disso, né? Aliás, você está conversando, você está aqui, né? Aliás, antes eu lembrei de uma coisa. Sabe que às vezes o pessoal pede like? Eu estava pensando uma coisa. Você sabe que eu acho que eu é que deveria dar like para você? Você já pensou sobre isso? Porque, olha, você podia estar em qualquer outro canal, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui conversando comigo. Eu é que sou privilegiado por causa disso. Então eu quero registrar aqui o meu like. Não tem esse jeito de dar like para os ouvintes, né? Mas eu quero aqui registrar o meu like para você, porque eu me sinto muito feliz por ter você ouvindo até aqui, né? Eu que sou privilegiado de ter você e não o contrário. Tudo bem, né? É legal a gente ver as pessoas manifestando, olha, gostei do seu trabalho, do seu vídeo, ou do seu áudio, ou do seu, seja lá o que for, eu quero deixar um like. Mas não tem como eu deixar um like pro ouvinte, então eu queria deixar aqui registrado o meu like para você, porque você está aqui até agora ouvindo essa nossa conversa, tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Possivelmente você esteja, ou talvez, né, você esteja considerando ir morar no mar. Com relação ao motor do seu barco, pense sobre isso, tá? Porque é um jeito diferente de medir o consumo. A gente não está muito acostumado com esse jeito. O combustível está muito caro. O óleo é um óleo, dependendo do seu motor. Se for um motor tipo o nosso, que era um MWM de 120 HPs, era
é um óleo que, assim, bem caro, sabe? E ele usa uma quantidade enorme, é um motor grande. Talvez, né? Não sei. Quem trabalhe com caminhão, que usa esses tipos de motores também, o pessoal já esteja acostumado com isso. Mas eu não estava. Eu tinha um carrinho comum. Eu não gastava tudo isso para trocar o óleo do carro, não, né? E eu caí para trás. Na hora que a gente chegou no barco, não sabia. Isso, ninguém tinha falado para mim, sabe? Não tá isso no site da Marinha, não tá na Norman 3. É o tipo de coisa assim. Eu nem era especialista em motores. Aliás, nem sou especialista em motores. Se você tiver uma intimidade maior com motor, mesmo que seja de carro, de automóveis, você vai entender melhor do que isso, do que eu, né? Que você tem noção de quanto custa para trocar o óleo, as manutenções e tal, muito mais do que eu. Mas uma pessoa que tem um carro, que troca o óleo, que faz a manutenção normal, mas não é um especialista da parte interna do motor, né? Apenas segue um manualzinho que o fabricante fala para cuidar daquilo de tantos e tantos tempo e tal. Se você for uma pessoa tipo essa, tipo eu era assim. Eu, aliás, ainda não sou especialista em motores. A gente vai se surpreender, porque você está considerando ir para o mar, pense sobre isso. Porque é bem diferente o jeito de medir, os valores são bem diferentes e o consumo dos motores no mar são bem diferentes também. Tá bom? Você pode gastar... veja, uma lancha gasta mais de 100... Pode, né? Não é qualquer lancha também. Se ela gosta de correr e tal, pode gastar mais do que 100 litros de combustível em uma única hora de passeio. Então, é pesado. É pesado. Depois a gente ficava pensando, o pessoal de lancha cobra caro para fazer passeio. Eu não sei se cobra caro não, porque o combustível é tão caro. E os motores, né? E quanto mais potente for o motor, mais forte for o motor, a tendência é que ele, né, consuma um pouquinho mais. Isso ninguém tinha falado para mim. Eu, pelo menos... mas isso não é óbvio? Olha... Talvez seja óbvio para você, mas para mim não foi óbvio, porque tinha na cabeça um carro. E aí eu peguei um barco que era mais comparado do que com um caminhão ou um trator do que com um carro, né? E talvez se eu comprasse um carro e fosse comprar um ônibus, comprar um caminhão, talvez eu sentisse esse mesmo baque, né? Mas eu não era dessa área, né, de caminhão, nem de trator, então na hora que eu fui do carro pro barco, eu tomei esse susto, né, eu fiquei assim, uau, que negócio é esse, né? Se você é dessa área, tem experiência nessa área de caminhão, de ônibus, conta aí pra gente. Quanto que custa trocar o óleo, assim, para valer, comprar um óleo bom para você colocar no seu ônibus ou no seu caminhão? É mais ou menos 10 vezes o valor de um carro? Quantos litros vai num caminhão? Quantos litros vai num trator? Sei lá, é um galão de 20 litros? Porque no carro não é não. Aquele galãozinho pequenininho, 2 no máximo, né? Não, no carro, pelo menos o carro que a gente tinha, não era isso não, né? Se você já tem experiência, entra lá no nosso grupo, sabe? Deixa lá a sua palavra, a sua explicação, né? A sua conversa, e se você tiver experiência nisso, vai até ajudar, né? Quem tá começando a se preparar, né? Porque a gente tem que se preparar para um negócio desse. Isso às vezes pode até ser um parâmetro definitivo de escolha de um barco ou de outro barco, né? Você está considerando ir morar no mar, agora você sabe o custo, né, aproximado só do combustível e só do óleo do motor. Peraí, eu não vou comprar qualquer motor, qualquer barco, né? Isso precisa, às vezes, isso faz muita diferença na hora de escolher um barco ou escolher outro barco, tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo episódio. A gente vai conversar e trazer mais temas do tipo ninguém nunca tinha me falado aquilo. No caso de quem está querendo ir morar a bordo, tá bom? E não se esqueça de participar lá do nosso grupo, no nosso grupo fechado, o link tá na descrição e vai ser bem legal a gente trocar ideia, a gente conversar, você aprender comigo algumas coisas da nossa vida, do dia a dia e também a gente aprender com você, tá bom? Não é porque você não está no mar efetivamente agora, talvez, né? Que você não tenha uma bagagem de conhecimento que
que não ajude, que possa ajudar quem está no mar. Aliás, isso é uma luta para quem está no mar. Sabe o quê? Porque as coisas náuticas, em linhas gerais, são super caras, são mais caras do que as outras coisas. Você pegar, imagine assim, a brincadeira que eu faço é o seguinte: pega 2 fósforos, 2 caixinhas de fósforos, vamos supor que custa, sei lá, R$2. Só supor, tá? Se em uma dessas caixinhas de fósforo estiver escrito fósforo náutico, mas for o mesmo fósforo, é o mesmo fósforo, tá bom? É fósforo, é o mesmo que a caixinha de palitinho, é o mesmo. Só que num você coloca fósforo náutico. Esse fósforo náutico vai custar R$10 e o fósforo normal, R$2, né? Mas é o mesmo fósforo. Então toda coisa que tem a palavra náutico, é quase certeza que ela vai ser bem mais cara. E a gente que mora no mar, sabe o que acontece? A gente fica buscando, às vezes, essas coisas náuticas realmente são únicas, só aquilo lá é que vai funcionar bem, porque já pensou na corrosão, já pensou em um monte de coisa. Não é que as coisas náuticas não são boas e não funcionam. Algumas coisas realmente tem que ser dessas náuticas. Mas há muitas outras coisas que não precisaria ser náutico, sabe? Que funciona bem também. Então, quando a gente descobre uma solução não náutica que serve bem no mundo náutico, a gente começa a espalhar para todo lugar. Aquilo lá funciona e tal. E a gente começa a usar, né? Então, se você tem uma bagagem, isso aqui funciona e não tá escrito náutico, divide aqui com a gente, que a gente tem que espalhar essa notícia para mais gente, tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo episódio, espero você lá no nosso grupo e a gente vai conversar e trocando ideia, tá bom? É isso aí.